Belo Horizonte, 123 anos de história. Desde 1897, essa cidade aquece o coração dos brasileiros. Ela está localizada no sudeste de Minas Gerais, que é o estado com a gastronomia mais rica do Brasil. Do pão de queijo ao feijão tropeiro, do leitão à pururuca ao doce de leite, a comida mineira agrada a todos e, com certeza, essa capital tem muita história para contar. Para entendermos melhor, vamos voltar no tempo. Em 1823, a cidade de Ouro Preto era até então capital do estado de Minas Gerais. Na antiga capital, os mineradores não tinham como escoar bem a produção, e os fazendeiros de café do sul do estado precisavam de uma cidade moderna para comercializar seus produtos. Assim, em 1897, surgiu Belo Horizonte. Foi um abrigo escolher o local. O norte e o sul do estado pensaram até em se separar. BH recebeu vários nomes ao longo da sua história. Fazenda do Cercado, Arraial do Curral del Rei, Freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del Rei, Arraial de Belo Horizonte. Foi quase chamada de Novo Horizonte. Também foi chamada de Cidade de Minas, até se tornar o que é hoje, um Belo Horizonte. Passando por muita controvérsia, BH tornou-se capital das Minas Gerais. Era a visão de uma cidade ideal, ordenada, iluminada e saneada, inspirada nas plantas de Paris, Washington e La Plata. Uma ideia que se concretizou, indo contra a antiga ordem imperial instaurada em Ouro Preto, sendo assim o marco de uma nova era. Bom, agora vamos conhecer um pouco mais sobre os bares e restaurantes dessa cidade maravilhosa. Bar do Orlando. O bar mais antigo de Belo Horizonte foi inaugurado como loja de artigos para pesca em 1919. Era o bar dos pescadores, pois ficava às margens do Ribeirão Arrudas e era o ponto de parada para a compra de anzóis e para fritar os pescados. O bar não conta com garçom ou decoração especial, e nas prateleiras, os visitantes encontram produtos de utilidades que variam entre papel higiênico, sabonete e água sanitária, além das garrafas de cachaça. Acima do balcão, fica a estufa em que são armazenadas as fatias de torresmo, o famoso torresmão e as batatas. Para acompanhar, cerveja e cachaça para todos os gostos. A cerveja e o tira-gosto podem ser apreciados nos banquinhos que ficam no entorno da casa, seja na praça ou na calçada. Tip Top. O Tip Top é o restaurante mais antigo de Belo Horizonte. Fundado em 1929 pela tcheca Paula Ruven e seu marido, o romeno Adolfo Ruven, tornou-se um marco na capital mineira no início do século. Desde aquela época até hoje, é um ponto de encontro de pessoas de várias gerações, profissionais liberais, artistas e famílias inteiras, combinando tradição e modernidade. Localizado na rua Espírito Santo, quase esquina com a Avenida Afonso Pena, o restaurante encantava seus clientes pelo seu estilo europeu e pelas novidades que trazia a cidade. Pelas fotos antigas, o cliente pode ver e reviver fatos importantes da nossa cidade. Elas estão expostas nas paredes do bar, com registros do Curral del Rei, o tempo dos bondes, as ruas arborizadas, a inauguração da Praça da Liberdade e o sucesso da famosa Rua da Bahia. Café Bahia. Um dos mais antigos bares da capital mineira, o Café Bahia foi fundado em 1937 e inicialmente a casa funcionava na Rua da Bahia, a razão do nome. Só mais tarde foi transferida para a Rua dos Tupis, onde funciona até hoje. Atualmente, comandado pela terceira geração da família fundadora, tem destaque na história da boemia e da tradicional cozinha de raiz na capital mineira. Também é conhecido como Bar do Passarinho, graças ao garçom mais antigo da casa. Edson Roberto Pio é chamado por esse apelido pela sua habilidade de imitar diversos tipos de aves. No cardápio, faz sucesso absoluto entre os clientes o famoso bolinho de bacalhau e de carne. Para beber, o que não falta é cachaça. Para aqueles que gostam de bebidas mais leves, tem cerveja de marcas tradicionais e refrigerantes. Café Nice, um dos pontos de encontro mais famosos de BH, bem no centro nervoso da cidade. É ponto de parada de vários moradores, clientes fiéis desde sua fundação, em 1939. O Café Nice é uma empresa que vivenciou várias crises de mercado, mas se manteve firme e atuante, acumulando uma infinidade de histórias nessa incrível cidade desde seu início, 81 anos atrás.
Essa empresa é formada por um grupo familiar unido, hoje tocada pelos irmãos Renato e Tadeu. Tem como base do sucesso, além dos espetaculares café e pão de queijo, o gostar do que se faz, o bom atendimento aos clientes e uma equipe coesa e de confiança. Café Palhares. História que se confunde com a da própria capital mineira, foi fundada em 1938 pelos irmãos Palhares. Tornou-se entidade gastronômica da capital a partir do famoso caol, que nada mais é do que as iniciais de cachaça, com K para dar mais grandiosidade e riqueza ao prato. Costumavam anteceder as refeições do arroz, do ovo e da linguiça. Foi incrementado com farofa e couve na década de 70 e torresmo nos anos 80. Hoje, pode ser acompanhado de pernil, carne cozida, dobradinha, língua e a tradicional linguiça, com a cobertura de um delicioso molho de tomate que completa o prato, realçando seus sabores. Tudo isso somados à simpatia de seus proprietários e funcionários. Bilhares Brunswick. Em 1939, Francisco de Souza Couto apostou nessa ideia e assim nasceu o Bilhares Brunswick. Por 36 anos, o público fiel fez parte da história da sinuca, que foi mudando as caras com o passar dos tempos. Hoje, a sinuca é praticada por jovens, adultos e casais que buscam uma atividade saudável num ambiente agradável, com boas doses de diversão e bom humor. No local, se praticam o para o ímpar e a tradicional sinuca, que, segundo uma das definições do dicionário Aurélio, quer dizer situação embaraçosa, ou seja, no jogo deve-se sempre colocar o adversário em situação difícil em relação à bola branca, para que ele não consiga matar as outras, formando uma posição incógnita. Além disso, o local também conta com comida típica mineira, o que enriquece ainda mais a experiência. Mercearia Lili. Consagrada entre os botecos de Belo Horizonte desde 1949, a casa funciona mesmo como mercearia. A ideia de vendinha não está só no nome do lugar. A Mercearia Lili abre às 6h15 da manhã e, entre cervejas e petiscos, comercializa também artigos de utilidade, como sabonetes, velas e fraldas. No cardápio são mais de 100 alternativas de petiscos, entre eles a porção de costela de cabrito com fritas ou mandioca cozida. Para os mais tradicionais, os caldos são uma boa pedida. Pratos típicos da comida mineira também estão incluídos no menu, como arroz, feijão, quiabo e ovo frito. Para beber, a mercearia oferece várias marcas de cerveja e diversas opções de cachaça. Cantina do Lucas. Fundada em 1962 no edifício Maleta, serve tradicionalmente almoço e jantar à la carte, além de um badaladíssimo e cultural happy hour. O primor na culinária e a excelência no atendimento fizeram do restaurante não só referência na gastronomia belo-horizontina, mas também o único restaurante do estado tombado pelo Patrimônio Histórico-Cultural de Belo Horizonte, desde dezembro de 1997. A Cantina do Lucas é o local onde trabalhou o garçom mais tradicional de Belo Horizonte, o senhor Olímpio Pérez Munhoz, que ficou em atividade por mais tempo em todo o país. O senhor Olímpio faleceu em 2003, aos 84 anos, mas está imortalizado no Guinness Book. Sorveteria São Domingos. De família humilde, composta por pequenos lavradores italianos, Domingos Dias da Silva, seu Domingos, ainda criança, fez sua sorte no garimpo, achando 13 diamantes em Estrela do Sul, no sul de Minas. Nasceu em 1909 na Itália e veio para o Brasil ainda bebê. Junto à família, se instalou em Minas Gerais como agricultor. Veio para Belo Horizonte em 1934 e consolidou sua sorveteria. O luxo da época era tomar sorvete na São Domingos. Gerações acompanharam o desenvolvimento dos seus produtos. O seu Domingos foi o criador de vários sabores de sorvetes. Desde sempre, a sorveteria constrói sua história juntamente com a Savassi e Belo Horizonte como um todo, acolhendo durante todas as décadas vários visitantes ilustres. Maria das Tranças. Fundado em 1950 no bairro São Francisco, foi criado por Dona Maria Clara para sustentar a família com seu prato principal, frango ao molho pardo com angu, quiabo e arroz. De geração em geração, hoje está sob gestão de Ricardo Rodrigues, neto de Dona Maria, que segue a tradição tão à risca que o frango continua sendo abatido no próprio restaurante, como fazia sua avó. Uma das tradições desse restaurante é que todo domingo é feita uma fila de clientes, cada um com a sua própria panela, esperando para encher de frango.
O Maria das Tranças realiza a coleta seletiva dos seus resíduos recicláveis e investe na destinação correta dos resíduos orgânicos. Além disso, recentemente inaugurou uma usina fotovoltaica, que produz energia limpa para o funcionamento do restaurante. Xodó. A lanchonete é ponto de encontro de gerações e foi uma das primeiras a ter hambúrgueres e milkshakes no cardápio em BH, desde 1962. Até a década de 1980, antes da chegada das redes internacionais, era o ponte da juventude e casa de lanches mais procurada da cidade. Nas quintas-feiras, a turma se reunia para paquerar em frente à lanchonete. No domingo à tarde, depois do passeio na Praça da Liberdade, a parada no Xodó era obrigatória. A marca chegou a ter várias lojas em BH, inclusive em shoppings. Hoje se mostra como fast casual. A união entre os conceitos de boa cozinha e casualidade feita para ser entregue e consumida de forma rápida. Esses restaurantes e cafés representam grande parte da história da gastronomia desse mundo, o mundo BH, mas ainda tem muita coisa para descobrir. Acompanhe os próximos episódios para não perder a chance de conhecer tudo sobre essa cidade maravilhosa. E aí, tá esperando o quê? Vem pra BH!